E aí, galera, mais uma dica para vocês hoje. Intervalos reais, certo? Então vamos lá, vamos estudar intervalos reais. A gente sabe que a reta real ela é uma reta que possui infinitos números, né? Quando a gente trabalha com o conjunto dos números reais, ele engloba os números naturais, inteiros, racionais e os irracionais, certo? Tudo numa reta só. Então, para a gente trabalhar as operações, a união, interseção e a subtração, a diferença entre conjuntos numéricos no campo dos reais, a gente tem que trabalhar através dos intervalos. Então vamos aqui para a nossa dica de hoje de como trabalhar com os intervalos, certo? Então, ó, dados dois números reais A e B, com o A menor do que B, tem-se que. Então vamos ver quais são os tipos de intervalo. Nós temos intervalo aberto, certo? É quando o intervalo ele não conta com esses números aqui, certo? Ou seja, ele está só mostrando quais são os dois números que estão delimitando o intervalo. Porém, esses dois números não entram no intervalo, certo? Então, como é que a gente representa na reta real? A gente representa por uma bolinha aberta. Então, quando o número não pertence ao intervalo, esse número que está aqui na extremidade, a bolinha fica aberta. Quando o número pertence ao intervalo, a bolinha fica fechada, certo? Então, como é que a gente escreve esse intervalo? Existe um detalhezinho para escrever para mostrar se o número pertence ao intervalo ou não pertence ao intervalo. Se o número não pertence, nós temos duas maneiras de escrever, certo? Essa maneira aqui que é a mais simples e essa outra aqui que é a propriedadezinha aqui. Então, quando a bolinha é aberta, a gente usa o parêntese. Quando a bolinha é fechada, nós usamos um colchete, tá certo? Para dizer que está fechado e o parênteses para dizer que está aberto. E aqui na propriedade, se a bolinha está aberta, nós utilizamos o sinal só de menor, tá certo? Se a bolinha está fechada, nós colocamos a igualdade aqui embaixo, ó. Menor ou igual, ou maior ou igual, tá certo? Ó, menor igual, maior igual. Se tiver aberta a bolinha, ó, menor, maior, sem o sinal de igualdade, certo? A questão do intervalo também pode vir um fechado e o outro aberto, certo? Ou aberto e fechado. Então, ó, onde a bolinha está fechada, eu coloquei o colchete. Onde a bolinha está aberta, eu coloquei o parêntese. Esse número aqui, ele entra no intervalo e esse aqui não entra. E aqui, Roberto, na segunda vez, como é que eu faço? Na segunda propriedadezinha. Ó, no que está fechado, eu coloquei o igual. No que está aberto, não tem a igualdade. Tá certo? Ó, do mesmo jeito aqui, ó, botei ao contrário. Tá vendo aqui, ó, aberto, fechado, ó. Onde está aberto, o parêntese. Onde está fechado, o colchete. E aqui na propriedade, ó, do mesmo jeito, ó. Aberto sem a igualdade e fechado com a igualdade. E se for um intervalo infinito, como é que a gente faz? Muito bem. Se é um intervalo infinito, aquele que tem começo, mas não tem fim, então o que é que a gente faz? Ó? A gente coloca só o começo dele, a letrinha, pode ser fechado ou aberto, certo? Ó, fechado ou aberto. E aí a gente vai dizer para onde é que ele vai. Se vai para o lado infinito negativo ou se ele vai para o infinito positivo. E como é que eu escrevo esse intervalo? Eu escrevo da seguinte maneira. Ó. Se ele está indo para o infinito negativo, a gente já sabe que o símbolo de infinito é esse 8 deitado aqui. Ó. Esse 8 deitado aqui. Ó. Esse aqui é o símbolo de infinito. Sempre o infinito é aberto, nunca vai ser fechado. A gente não sabe onde aqui é não tem fim, não tem como fechar. Então, ó, se for o infinito negativo, nós colocamos menos infinito. Se for infinito positivo, a gente coloca mais infinito. Ok? Então, vamos lá. Ele está aqui, ó, fechado, tendendo ao infinito negativo. Ó. Coloquei aqui, ó, infinito negativo, sempre aberto no infinito, e fechado no número que a gente tem aqui, no número A. E como é que eu escrevo na propriedade? Não são números menores do que A, então ó, menor ou igual a A. Se for só aberto, o que é que vai mudar? Ó? Aqui fica um parênteses no lugar do colchete e aqui sai o sinal de igualdade. Se estiver tendendo para o positivo, o que é que a gente faz? Se está tendendo para o positivo, ó, está fechado. Coloquei o colchete. Se estiver aberto, o parêntese.
e para o lado positivo. O infinito fica para o lado de cá, ó, mais infinito. E aqui, ó, não são números maiores do que A? Fechado, maior ou igual, aberto, menor. A gente sabe se for infinito para os dois lados, nós temos toda a reta real. Tá certo? Então vamos ver uns exemplos como é que a gente faz. Vou trazer aqui uns exemplos para a gente ver. Então veja bem. Nos nossos exemplos, eu tenho aqui, primeiro, escreva os intervalos representados graficamente. Então, nessa primeira aula, pessoal, a gente vai só entender como é que a gente escreve e como é que a gente identifica um intervalo, desenha um intervalo. E eu vou colocar uma outra aula, certo? Essa aqui é a aula 1, vou colocar uma outra aula fazendo as operações, tá certo? Para não ficar muito extenso. Então, veja bem, eu tenho um intervalo aqui que vai de -4 até chegar no 2. Olha as bolinhas aqui, ó, fechada e fechada. Então, significa dizer que tanto o -4 como o 2, eles entram no nosso intervalo. Como é que você pode escrever dessa maneira ou você pode escrever assim, ó. Como é um intervalo real, ó, x pertence aos reais, tá o quê? O nosso x fica aqui, ó, com a bolinha fechada. Então, eu vou colocar a igualdadezinha aqui, ó. Então, vai de -4 até chegar em 2. São todos os valores que estão entre -4 e 2. Só isso. Olha isso aqui, ó, está tendendo ao infinito positivo. A bolinha é o quê? Aberta. Então, significa que o 1 não entra no intervalo. Entra o número depois dele aqui, ó. Então, o 1 é aberto, ó, parêntese. 1 e vai para mais infinito. Eu falei que infinito sempre é aberto. Como é que escreve na propriedadezinha? A propriedade a gente escreve assim, ó. X pertence aos reais. Tá ok, ó. X é maior do que 1. A bolinha é aberta, eu não coloco a igualdade. Esse aqui, Roberto, eu tenho uma bolinha aberta e outra fechada. Muito bem, ó, do mesmo jeito. Aberto em meio e fechado em 3. Olha o colchetezinho, ó. Fechado em 3. E aqui como é que eu vou escrever? Ó? O mesmo esqueminha, não muda. Ó. X pertencente aos reais. Tá o quê? Coloco o X aqui, ó. O esqueminha é esse. Então, ó, o primeiro é aberto. Então, permanece assim, ó. Coloco só o meio aqui. A segunda é fechada. Coloco o tracinho aqui e o 3 aqui. Pronto. Só isso. Certo? E aí, ó, vamos ver agora o contrário. Eu vou dar a propriedade e eu quero escrever agora o intervalo. Então, vamos lá. Eu já coloquei a reta aqui para facilitar. Vocês colocam uma retazinha aqui, lembrando sempre da organização. Não posso colocar números diferentes abaixo do outro. Quando a gente for para a questão da operação, eu vou mostrar isso bem direitinho. Aqui a gente vai aprender só a desenhar um intervalo. Representa graficamente. Então, veja bem, pessoal. Ó, eu tenho um intervalo que vai de -1 até 3. As bolinhas, elas são o quê? Abertas, porque não tem o sinal de igualdade. Ó. Então, ó, bolinha aberta para o -1 e bolinha aberta aqui para o 3. E onde é que está o meu intervalo? Está aqui nesse meio aqui. Todos os números que estão aqui, ó, eles são o conjunto que está representado aqui, ó, certo? Olha esse outro aqui, ó, fechado em 2, tendendo ao infinito negativo. Então, ó, se ele está fechado em 2, eu vou colocar o 2 aqui fechadinho, bolinha fechada, que o 2 entra no intervalo, e ele está indo para o infinito negativo. Então, todos os números menores do que 2 vai entrar nesse intervalo. Lembre-se que isso aqui é infinito, vai embora, tá certo? Todos esses números que estão aqui menor do que 2 faz parte desse intervalo. Como não tem como a gente escrever todos esses números, que é um conjunto infinito, a gente representa simplesmente por isso aqui, ó, por essa propriedadezinha. Vamos para esse outro exemplo aí. Ó, fechado em 2. Então vamos lá. Ó. Fechado, por que é fechado? Olha o sinal de igualdade aqui, ó. Fechado em 2 e aberto em 7. Aberto em 7. O 2 entra no intervalo, o 7 não entra no intervalo. Quais são os números? Todos esses aqui, ó, que estão aqui dentro. Certo? Todos esses números representam esse conjunto aqui, dessa propriedadezinha aqui. Certo? Então, essa aqui foi a introdução de intervalo. Essa aqui é a aula 1. Nós vamos ter a aula 2, que vai falar sobre as operações de intervalo. Beleza?
Assistam o vídeo até o final e se gostar, deixe lá seu likezinho e se inscreva para receber os outros vídeos que eu vou estar postando para vocês. Ok? Um abraço e até a próxima aula.